Olá, meus acadêmicos, tudo bom? Vamos iniciar agora o nosso conteúdo de cálculo, introdução ao limites, a nossa primeira disciplina de cálculo, tá bom? E basicamente limites, traduzindo em poucas palavras e sendo bem resumido, limite ele tem o objetivo de determinar o comportamento de uma função, ok? De uma função, à medida que ele se aproxima de alguns valores, tá bom? Então, limites, ele tem a função de aproximar de alguns determinados valores, tá bom? A gente utiliza limites, então, em diversas situações que a gente envolve funções, corretas? Funções, função de primeiro grau, funções desse tipo, sempre para analisar alguns pontos, ok? Alguns pontos mais específicos da função, como o ponto máximo, né? O, o ponto mínimo, aqueles pontos de intersecções, aquele ponto onde a função ela é descontínua. Por que a função ela é descontínua, né? A continuidade de uma função? Por que determinado valor, né? Determinado gráfico, né? A função ela tem lá o gráfico, aí tem um determinado valor e ela não trabalha aquele espaço ali. Então a função, o limite, ela quer saber o que acontece com a função nesse espaço aqui, onde ela foi descontínua, tá bom? Imaginando que essa linha, né, vamos dizer que essa linha é um gráfico. Observe aqui, ó, um gráfico reto, tá? Se você não estiver vendo reto, vamos ver. Uma brincadeira. Mas observe aqui que fica um espaço em branco, né? Se você está analisando essa função, por que ficou esse espaço em branco? Ok? Então, o limite ele quer saber exatamente o que acontece com essa função quando eu aproximar, jogar um zoom, né, para cima desse ponto aqui. Tá bom? Esse é basicamente o conceito de função. Vejam-se aqui na prática uma equação, né? Uma equação de primeiro grau diz o seguinte, ó. Considere a função f de x igual a 4x mais 1 e você tivesse responder nessa função a seguinte pergunta. Para que valores de x, a função se aproxima, né? Ou desculpa, para que valores a função vai quando x se aproxima do número 1? Para que valores vai essa função quando x se aproxima do número 1? Tá bom? E aí a gente vai tentar responder ela. Olha lá a função. O que você diz? Vejam só. Essa aqui leva o conceito de limites, ele é, na prática, a continuação do nosso estudo de funções, ok? Mas ele vai analisar, então, ó, esse é o meu x, eu quero colocar o valor 1, então, para que valores vai a função quando x se aproxima do número 1? Ora, no lugar do x, número 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Logo, essa função se aproxima do número 5 quando x se aproxima do 1. No linguajar de limites é isso. Essa função se aproxima do número 5 quando o x se aproxima do 1. Observe assim, como o x se aproxima do 1? É porque a gente escolheu o número 1 para colocar no lugar do x. Ora, se a gente tivesse escolhido, por exemplo, o número 2, eu ia colocar aqui no lugar do número 1 e a gente ia colocar 2. Logo, a função ia aproximar do número 9. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Quando o x se aproxima do 2, a função se aproxima do 9. Ok? Muito prático, porque basta fazer essa simples substituição no valor de x. Ok? Para fazer esse cálculo. Pronto. Mas não é assim. Mas não é tão simples fazer essa substituição. Vamos ver de novo o primeiro slide dessa aula. Olha o objetivo do limite. O limite, ele tem o objetivo, aqui, vamos destacar para vocês, ó, ele tem um objetivo de determinar o comportamento de uma função na medida que ele se aproxima de alguns valores. Pessoal, essa palavra aqui, ó, se aproxima, ele não quer dizer o número 1, ele quer dizer aproximar do número 1, ok? Aproximar do número 1. Vejam só o exemplo aqui, então. Então, eu não deveria lá substituir o número 1, porque ele está aproximando do número 1. Então, qual é o número próximo de 1? Um 0,9.
Opa, mas o 0,99 é mais próximo de 1. Opa, mas esse número aqui, 0,9999999, essa sequência aqui é muito mais próxima de 1. Então, qual é o limite? Ok? Qual é o limite? Para facilitar na interpretação, nesses exercícios simples, basta substituir o valor que você vai entender, né? No caso, a gente substituiu por 1 porque é um número muito próximo de 1, quase 1. E aí entendia o que acontece a função, né, nesse valor. Só que quando a gente estuda limites, a gente vai pegar uns exercícios que vão exigir um pouquinho mais do que essa aproximação. Essa aproximação ela não vai ser exata, tá bom? Vamos continuar ainda. Observe esse aqui, ok? Ó, vamos trabalhar a função, outra função, agora a função de segundo grau. F de x igual a x ao quadrado, mostrando que à medida que os valores de x se aproximam de quem? De 3 pela esquerda e pela direita, a função se aproxima de 9. Então, ó, observa aqui, onde é que está o 3 aqui embaixo? Está aqui, ó, 3. Ok? 3 está aqui. Então, eu vou aproximar de 3 pela esquerda e pela direita do 3. Tá bom? Toda vez que a gente aproxima do 3, ó, observa aqui, vou destacar aqui, ó, o x, a função, ó, está destacando aqui em cima, ou seja, está aproximando do número 9. Correto? Então, a partir do momento que nós aproximamos do 3, a imagem da função está gerando o resultado 9. Então, limite da função quando a gente aproxima de 3 é igual a 9. Vamos ver ele mais detalhadamente? Aqui a gente consegue ver ele mais detalhadamente. Observe que aqui a gente está aproximando de 3 com os números maiores do que o 3. Ó. Quais são os números lá bem próximo de 3? Não é o 4, o 4 está muito longe, a gente está falando de limite, é algo muito próximo. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 3,1, 3,1 ao quadrado dá 9,61. Aproximando um pouquinho mais do 3, a resposta aproxima um pouquinho mais do 9. Mais próximo do 3 ainda, mais próximo do 9 lá. Mais próximo do 3 ainda, mais próximo do 9, ok? Então, aqui a gente está fazendo a aproximação pela direita. E se a gente aproximar pela esquerda, 2,9 é um número muito próximo do 3. Se elevar ele ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque essa função é ao quadrado. Na anterior era 4x mais 1, né? Então, cada função ela leva em consideração. 2,99, bem próximo do 3. Olha o resultado aqui, 8,9. 2,9999, mais próximo do 3. E o resultado mais próximo do 9. Olha esse número aqui, muito próximo do 3. Olha o resultado, muito próximo do 9. Eu não cheguei a colocar 3. Nós não chegamos a colocar o número 3. Correto? Não chegamos a colocar o número 3. Nós aproximamos tanto quanto queremos do 3. Tanto pela esquerda, né, aqui em cima, como pela direita, aqui embaixo. Ok? Nós aproximamos tanto quanto queiramos, mas nunca colocamos 3. Mas sem nem colocar o 3, nós conseguimos deduzir o limite, que é o número 9. Porque ao aproximar pela esquerda, pertinho do 3, é um resultado pertinho do 9. Quando a gente aproximou pela direita, pertinho do 3, bem miudinho, olha só, a gente tem um resultado bem próximo do 9. Então, a gente pode dizer que o limite dessa função, quando x se aproxima do 3, é igual a 9. E ela, em notações, fica escrito desse jeito. Ok? Em notação, fica escrito desse jeito. Ó. Quando x se aproxima do 3, né? Se aproxima do 3, ok? Vou dar essa cor, né? Para ficar mais bonitinho. Quando x se aproxima, então, aqui do 3, ó. A imagem da função se aproxima do 9. Logo, a gente escrevemos, então, limite de x ao quadrado, ou seja, da função, né? A função está lá em cima, ó, está ali em cima aqui. A limite da função, quando x se aproxima de 3, é igual a 9. Ok? Essa limite, esse tracinho x, tracinho 3, a gente pode ser x se aproxima de 3, você pode dizer também, indica x tende a 3, depende do livro, né? Com x tendendo a 3, tá bom? É o jeito de escrever.
Vamos ver uns exercícios aqui, mais uns exemplos, ó. Vejam só esses exemplos. A função é essa, ok? A função é aquela ali. Vamos pegar aqui. A função está aqui, limite igual a 2x menos 1. Essa é a minha função. Então, eu quero se aproximar do número 3. Escolhemos o 3 de novo. Então, a gente se aproxima do 3 pela esquerda e se aproxima do 3 pela direita. Pessoal, não quer dizer que eu estou aproximando com números negativos, não. Eu estou aproximando pela esquerda. O negativo aqui é só para você apontar esquerda, direita do número. Então, ó, número 3, eu vou aproximar do número 3. Correto? Então, ó, 2. Ixi, está bem longe do número 3. 2,5 está um pouco mais próximo. Olha o que está acontecendo com os resultados. Também vai aumentando, ó. Ok? Ó, 2,95, bem próximo de 3. 2,99, muito mais próximo do 3. 2,99, quase 3, mas não é 3. O resultado está aproximando de que número? Que número é esse aqui? Bem próximo de qual número? Vou deixar vocês pensando aí. Agora vamos aproximar pelo outro lado, ó. Nós vamos aproximando do número 3. Esse aqui eu coloquei errado. Aqui era para colocar 2,5. Opa, 3,5 aqui tá errado, tá bom? Mas a gente está aproximando do 3, ó. 3,05, não tá longe. 3,01 está mais próximo do 3. 3,000001, bem próximo do 3. E o resultado está próximo. Os dois limites, ó, tanto pela esquerda como pela direita, está tendendo ao mesmo valor? Se a resposta for sim, o que você escreve aqui? Que o limite dessa função... Cadê minha caneta? Que o limite dessa função aqui... Ok? É igual a 5. Então, o limite daquela função 2x menos 1, quando x tende a 3, é igual a 5. Tá bom? E olha que você não usou o 5 direto, não precisou... desculpa, você não precisou de usar o 3, precisou de colocar o 3 no lugar do x aqui. Muito bem. Olha a outra. Essa daqui. Essa daqui já vai ser... Esse exercício anterior você poderia substituir direto. Agora, olha só. A anterior, voltando só um pouquinho aqui. O exercício anterior, eu poderia pegar o 3 e colocar no lugar do x. Por quê? 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. Pronto. Calculei o limite. Ok? Toda vez que a gente calcular o limite de uma função simples, eu posso fazer. Posso fazer, não é errado. Tá bom? Só que Só que quando a gente for estudar limite, a gente não vai colocar exercícios assim para vocês, né? Não vai ser isso. Não vem assim os livros. Ele vai vir só exercícios como esse, onde tem um problema. Observe que se eu colocar o número 1 aqui, ó, o que vai acontecer aqui embaixo? Vai dar 0. Porque 1 menos 1 é 0. Em cima, 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Opa, 0 dividido para 0, isso não existe na matemática. É indeterminado, então eu não posso substituir 0. Opa, então o limite foi criado para resolver essa equação aqui. Por quê? Essa função ela não pode assumir o valor 1. Correto? A gente acabou de ver aqui que essa função não pode assumir. Eu não posso pegar esse 1 aqui e colocar aqui. Não podemos. Então, o que acontece então com essa função quando x se aproxima do número 1? Esse é um exemplo clássico de aplicação de limites, tá bom? Até aqui a gente poderia substituir de boa, só que de agora para frente não dá mais para substituir de boa, porque se eu pegar o número 1 e colocar aqui na função, vai dar 0 e não existe isso. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai pegar e calcular por valores bem próximo do número 1, tá bom? Valores bem próximo do número 1. Então, por exemplo, e aí vou pegar o primeiro valor aqui, por exemplo, 1,5. Próximo, 1,1. E aí eu vou pegar esse 1,1, substituir na equação lá em cima e fazer todos os cálculos. Na equação toda, né? Embaixo e em cima. Vou pegar esse valor, substituir aqui, em cima e embaixo. Pegar esse... Imagina que trabalhão que vocês vão ter, hein? Muito cálculo aí. Depois vocês vão fazer tudo isso pela esquerda também. Então, aproximando do número 1, aproximando do número 1, mais próximo do número 1, só para descobrir para que valor esse número está tendendo. Ora, a gente fez tudo isso para compreender que essa função aqui, quando ela aproxima do número 1, o limite dela, né, o limite dessa função é igual a